Então, podemos? Podemos. Então, muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. Como o Aguinaldo falou, nosso evento está sendo um sucesso, não é, gente? Dada a importância do tema. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, novamente aqui conosco. Então, hoje vamos dar continuidade. Então, eu gostaria de, com muita satisfação, anunciar que então, nós vamos começar o nosso ciclo de apresentações com o trabalho Refazendo Itinerário, do professor Gilberto Miranda Júnior. Gilberto, por favor. Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu, desde domingo, eu estou bem melhor. Meu nome é Gilberto, sou licenciado em Filosofia e professor da Rede Pública do Ensino do Estado de São Paulo. Primeira coisa, queria dizer que é uma imensa honra estar aqui hoje na USP, e que sempre foi o meu sonho estudar na USP. Né? Apesar da idade, ainda alimento a esperança de um dia vir estudar, né, fazer um mestrado, alguma coisa. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente poder começar a apresentação. Eu dou aula no ensino médio. Tá ok aí? Tá tudo certinho? Foi, né? Eu dou aula no ensino médio para a Escola Estadual Maria Esther das Neves Dutra Damasio, né? E eu, especificamente nessa escola, eu dou itinerário formativo. O nome da minha apresentação é Refazendo o Itinerário, justamente porque nas aulas de itinerário que eu estava tratando essa questão das fake news, né, da desinformação. Então vamos lá. É uma experiência, né, que eu estou compartilhando com vocês, que ainda está em processo, né, e os desdobramentos, né, daqui para frente, eu espero que a gente possa obter muito mais frutos do que a gente já obteve até aqui. Duas coisas, né, dois aspectos merecem destaques. A importância do apoio da coordenação, a liberdade de cátedra, né, como professor, isso para mim foi crucial para que eu propusesse coisas que realmente vieram a funcionar no processo de ensino e aprendizagem, né, e o uso de metodologias ativas, né, como trabalho em grupo, apresentação dos alunos, sala de aula invertida, instrução por pares, né, a aprendizagem baseada em projetos, coisas que tiram eles da rotina, criam uma nova sintonia entre nós e eles, nós professores e eles, e entre eles próprios, né? Isso foi muito importante. E é importante também salientar algumas condições prévias, né, que fez com que isso também fosse possível. No primeiro semestre, eu dava 8 aulas semanais para eles, 4 presenciais e 4 remotas. E nesse semestre agora, no segundo semestre, eu dou 6 aulas, 3 presenciais e 3 remotas, né? E o que a gente aprende, né, dentro da nossa formação, pedagogia da presença, né? E uma visão integral do aluno, né? Essa cumplicidade que a gente cria pela própria convivência vai nos abrindo caminhos para a gente até propor o improvável e acaba dando certo, né? Essa construção cotidiana da confiança mútua, da cumplicidade, acredito que são elementos imprescindíveis para o sucesso de qualquer projeto pedagógico. Só na convivência, né, no interesse intencional e legítimo na melhoria do aluno, de maneira integral, que se constrói aquela abertura, que se constrói o afeto, ou seja, a predisposição para o aluno se deixar afetar pelo que a gente está construindo juntos, né, e isso gera um engajamento assim impressionante. Então, essas três coisas, essa condição prévia, né, que foi a minha presença mais atuante junto a essa turma específica, o apoio da coordenação, que é imprescindível também, e variar a abordagem com metodologias ativas, eu acredito que seja, assim,
uma explicação bem plausível para que esteja acontecendo tudo isso e que me faz dividir essa experiência com vocês. Pois bem, o meu componente é o componente 5 da unidade curricular 2, quem divide multiplica, e o componente 5 é sociedade e conhecimento, cujos objetivos são levar os estudantes a questionar conhecimentos construídos a partir de informações, dados, estudos, entre outros, conformados para sustentar ideias, conceitos, posicionamentos e etc., que atendem a interesses específicos. Outro objetivo, por meio de investigação, análise e interpretação de fatos, eventos e processos do cotidiano das sociedades, os estudantes estarão aptos a enunciar, por meio de critérios objetivos e estruturados, comportamentos e atitudes que se travestem de idoneidades, de forma a mascarar ou distorcer realidades, seja intencionalmente ou não. E, por fim, um dos objetivos, o último, é a criação de um observatório da veracidade, uma criação feita pelos alunos e para ampla divulgação na escola. Para que a gente atinja esses objetivos, nós temos um objeto de conhecimento, que é a racionalização da vida em sociedade, o conhecimento como prática humana e social, manipulação da informação e a naturalização do olhar. Problema, né? O mapa, que é um material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento distribuído pelo Estado, ele é muito trivial às vezes, né? E pouco diz respeito à realidade concreta dos alunos, pelo menos desta sala específica, né? Quando eu confrontei os objetivos de conhecimento e os objetos de conhecimento, os objetivos do componente, com a realidade da sala, eu vi que uma das coisas que saltou, ficou evidente, é o desgaste, né, da palavra fake news. Meio que há uma polissemia inconsciente desse termo aí, desde pelo menos 2016, que vem massivamente sendo falado, né, em todos os noticiários e tudo mais, no cotidiano da gente, né, e a franca tendência dos estudantes, de forma generalizada, invalidar o que é verdade ou não a partir das suas crenças prévias. Isso era uma constante, e num clima que a gente vive hoje de polarização, isso gerava certos aspectos conflitivos. É ainda uma sala maravilhosa nesse sentido. Tem muita divergência, tem ameaças de conflitos mais pegados, mas ainda bem, né, nunca se chegou a vias de fatos ou uma situação onde haja uma ofensa mútua mais pesada, tal, mas havia muita divergência e não se chegava em consenso de jeito nenhum. Qual foi a minha percepção? Acho que a gente precisava dar um passo anterior, ao invés de ficar discutindo, já estabelecendo algum critério objetivo de classificação de notícias ou informações que chegavam para nós, como o componente pedia. Eu acredito que a minha percepção foi que eles precisavam compreender de que forma a gente constrói as nossas crenças. Era necessário que a gente cultivasse um pouco um espírito cético, né, na turma, entender como que as nossas crenças socialmente são construídas, e aí sim começar a trabalhar com alguns critérios objetivos para classificar uma informação como falsa ou não. O problema é que a gente não tinha tempo hábil para isso, né? Adiantei aqui. Não dava para fazer isso ao mesmo tempo que a gente estaria desenvolvendo um observatório da veracidade. Aí, em conversa com outros colegas, né, eu quero destacar aqui a professora Camila, que ela é de números, de matemática, ela estava fazendo um componente onde ela analisava graficamente a questão das fake news e tudo mais, e obviamente a nossa coordenadora Alessandra, que deu um apoio incondicional, né, e algumas pesquisas que eu já tinha feito pessoalmente, que é uma área que me interessa,
Aí eu comecei a propor alguma metodologia para a gente poder trabalhar isso. A primeira, que envolve, ao invés de eu dar aula de cada componente que é necessário, eu dividi a sala em grupo e propus uma sala de aula invertida. Só que, não sei se todos, né, pelo menos quem está ouvindo conhece, mais ou menos sala de aula invertida é os alunos construírem previamente um entendimento sobre alguma coisa, fora da aula normal, né, e trazer esse conhecimento prévio, essa noção básica, para uma discussão, para um aprofundamento. A proposta, a metodologia era essa, mas eu precisava que fosse um pouco mais radical. Eles não só construíssem uma noção sobre os assuntos que eu gostaria de tratar e trouxessem para discussão em sala, mas eles realmente construíssem coletivamente um conhecimento, né, com bases sólidas, para trazer e ensinar os outros alunos esse novo conhecimento construído. Então, assim, eu pensei a partir daí num seminário, né, onde eles foram construir esse conhecimento em grupo, fazer uma pesquisa, né, com base. Eu ajudei na curadoria, porque os temas que eu trabalhei com eles tem muita explicação desses temas na internet, que na verdade as fontes são bem duvidosas, né? A gente pode até falar sobre isso. Mas aí eles construíram, fizeram esse seminário através do trabalho em grupo e ensinando, né, aí a metodologia do peer extrusion, né, que é a instrução por pares. Funcionou muito legal, foi muito empolgante, né? Sem contar, né, as competências socioemocionais que se trabalha quando você faz alguma coisa em grupo, que tem o engajamento dos alunos, né? Resiliência, aprender, a ouvir, a se expressar, a dividir tarefas, né? Cooperar, né? E a cobrança mútua por excelência, né? Eles querem fazer para arrebentar. Isso é maravilhoso. Ok. Foi fácil? Obviamente não. Quem é professor da rede pública sabe, né? Não foi nada fácil, houve resistência, houve atraso, houve choro e ranger de dentes, né? Mas foi realizado e, para minha grata surpresa, foi muito bem realizado, né? O próprio processo de aprendizagem, aí eu comecei a notar, né? Já mudou o nível de relação entre eles. O nível de diálogo entre eles já começou a mudar. O pessoal já começou a pensar um pouco mais para falar, começou a cultivar essa coisa do respeito mútuo. A partir do momento que eles começaram a compreender que muitas coisas que eles repetem vêm de crenças que a gente procura confirmar na realidade, ao invés de discutir a validade delas, já começou a mudar o nível do diálogo, né? Infelizmente, por questão de tempo, né, não vou poder esmiuçar cada tema que foi desenvolvido, mas no seminário os temas apresentados foram propaganda e censura, com foco na atuação dos estados, na manipulação e cerceamento da liberdade de imprensa, um fenômeno chamado espiral do silêncio, que é uma teoria da pesquisadora alemã Elisabeth Noelle Neumann, vieses cognitivos. Eles gostaram bastante dessa temática, né? E se constitui de atalhos mentais, né? De lógica, de racionalidade na lida nossa, né? Mentalmente com a realidade. E a janela de Overton, né? Que é uma ferramenta, né? Não foi criada para isso exatamente, mas se transformou numa ferramenta de manipulação do leque de ideias aceitáveis na opinião pública. Tudo isso, pelo menos esses 4 itens básicos, eles já davam um estofo para poder se compreender melhor de que forma era formada as nossas crenças, que era colocado no jogo da discussão depois, e que já vinha já cheio de viés para uma discussão, né, que se dava de forma nada isenta, né? Então há
foi notável uma diferença muito grande entre, por exemplo, o quanto a gente discutia e a forma como a gente discutia no primeiro semestre e depois desse seminário, como a gente passou a se tratar e a discutir sobre as coisas a partir desse segundo semestre. Bom, depois do sucesso, foi um sucesso, e da autoestima em alta, né, que eles experimentaram, foi meio que fácil para eu propor e ter uma boa aceitação a continuidade desse processo, porque estava bem longe de esgotar os temas em torno disso, né, a questão de comunicação e tudo mais. Propor a continuidade desse processo num outro formato. Aí eu propus para eles, né, porque eu não podia parar o componente, tinha outros componentes, vamos fazer um projeto paralelo. E a nossa escola não é PEI, não é uma escola de período integral. É uma escola regular, então não tem aqueles projetos, né, clubes, né, que tem na PEI, nem tempo hábil para isso, a maioria dos alunos trabalham e tal, mas eu arrisquei. Vamos fazer um projeto paralelo, à parte. Vocês vão ter nota, tudo certinho, tudo bacana, mas vamos fazer um podcast e começar a falar sobre isso, não só para a escola, mas com alcance na comunidade como um todo. Então, a ideia de criar o Observatório da Veracidade passou a ser a realização de um podcast. A ideia foi aceita, né? Nós fizemos um registro na plataforma Anchor, do Spotify, temos um perfil no Instagram, OBS_Veracidade, quem puder nos seguir, está no comecinho, né? Estamos começando a fazer isso aí. E na primeira temporada, né, que termina este ano, de 2022, nós vamos apresentar, cada programa vai ser um tema do seminário que foi feito. Então, cada tema do seminário vai ser um programa que a gente vai fazer e vai encerrar com acrescido de mais um, que era uma apresentação que eu ia fazer, acabei não fazendo, vai ficar para o programa. Serão 5 programas nessa primeira temporada, agora até o final do ano. O programa que eu vou fazer é Agenda 7, que vai fechar essa temporada, que se constitui como a mídia pauta os assuntos que devem estar em discussão na opinião pública. Então é um assunto também importante, que forma a nossa opinião e nossas crenças, né? A gente sabe muito bem que hoje, a imprensa brasileira liberal está contra a iminência do fascismo, mas a gente sabe muito bem o que aconteceu em 2015 e 2016, né? Por responsabilidade da imprensa. Ela pautava aquilo que era interesse dela. Então é muito importante a gente ter uma visão crítica sobre isso, e é um assunto que a gente precisa falar, né? Para o segundo semestre, para o ano que vem, a segunda temporada, 2023, já tem basicamente um planejamento dos novos temas que a gente vai tratar no podcast, e nós vamos incluir aí convidados, professores, para falar especificamente de alguma notícia que envolve os seus temas de matéria específico, aí sim entrar em análise de notícias mesmo, né? E só para vocês terem uma ideia, né, eu trouxe aqui uma listinha do que a gente já meio que visualizou do que a gente vai tratar. Então, por exemplo, o que é opinião pública, o que é pós-verdade, anatomia de uma fake news, isso é muito importante, porque a fake news ela tem um modus operandi, uma anatomia, e até então a gente não teve oportunidade, apesar das aulas, de falar isso, e nós vamos fazer um programa especificamente nisso, né? Caso Cambridge Analytica e o Brexit é de suma importância, a questão dos algoritmos das redes sociais e a construção do extremismo proporcionado por isso. Esse tema é uma pergunta, mas na verdade tem uma intenção, a gente quer hackear a democracia a partir disso, né? Então tem uma pergunta aí, estão hackeando a democracia? Não estão, mas nós vamos querer hackear. Como detectar teorias conspiratórias, é um tema também muito interessante, que permeia esse universo que a gente quer tratar.
Tem um livro do Chomsky que é Mídia, Propaganda Política e Manipulação, que eu gostaria de fazer um programa especificamente sobre isso. Negacionismo e Educação Científica. E com base na apresentação ontem da professora Cláudia, eu gostaria nesse tema incluir também, como o slide já está preparado, eu não pus, mas nós vamos incluir nesse tema aí decolonialismo, que eu acho que também é de suma importância, né? Eu tenho um vídeo para passar no final desta apresentação, espero que tenha conseguido dar uma ideia dessa experiência, de como está sendo essa experiência, que ela está em processo ainda, né? Mas eu gostaria de mostrá-los para vocês, né? Esses são os alunos que realizaram esse trabalho belíssimo, que me dá muito orgulho, me emociona, né? E aquele negócio da pedagogia da presença, né? A gente se fala todo final de semana no grupo de WhatsApp, então assim, é um negócio, eu nunca tinha visto isso. É uma sala muito unida, a gente conseguiu construir uma cumplicidade, e assim, dá gosto de ver o quanto eles gostam do que estão fazendo, o quanto eles querem aprender, o quanto eles me enchem o saco no bom sentido o tempo inteiro, querendo fazer o melhor. Óbvio, tem problemas como todas as salas, tem alguns alunos que ainda estão seguindo o exemplo, mas ainda não se engajaram completamente. A gente entende a realidade de alunos de uma escola que, já numa cidade pequena como Caraguatatuba, é periferia, não é uma escola central, não tem que trabalhar, tem seus compromissos e tudo mais. Ainda assim, é uma experiência absolutamente rica, né? E é muito bom poder compartilhá-la com vocês. Bem, para encerrar essa apresentação, gostaria de passar um clipezinho onde tem algumas imagens do que foi o seminário e tem 2 depoimentos. Nada melhor do que a própria voz deles para mostrar como é que foi para eles, né, qual foi a visão deles desse processo aí, dessa experiência enriquecedora. Para esclarecimento popular e propaganda. Pegava jovens de 8 a 19 anos. Ou seja, a opinião, a gente vai começar aqui, ó. Inevitável. O Felipe Neto, ele vai sempre falar o que a maioria quer explicar. Tanto respirando silêncio pode não funcionar da mesma forma nas redes sociais. Olá, eu sou o Marcos, aluno do 2º D do Maria Esther, que criou esse projeto na intenção da gente desvendar uma verdade, opiniões ou formas de dizer ou notícias que buscam a verdade, mas talvez não estejam passando a essência daquilo que é realmente. E esse trabalho abriu muito a mente, foi em forma de tópicos, e abriu muito a mente dos nossos colegas, dos nossos grupos e de todos os da sala. Foi um projeto riquíssimo em inteligência, pois nós também conseguimos desenvolver seminário, que é algo bem mais profissional, algo bem mais didático para a gente fazer. Não é uma simples apresentação, é uma super apresentação ensaiada. E queríamos agradecer ao professor Gilberto pelo projeto. Foi uma ótima experiência, espero continuar ajudando, colaborando para um novo ensino e a busca da verdade sempre. Oi, meu nome é Thalita, sou estudante da Maria Esther, 2º ano D. Estou participando de um seminário que o professor Gilberto organizou com a gente, né? Eu vou explicar como é que foi. Foi bem assim, meio difícil, né? Porque a gente veio de uma pandemia e a gente não estava muito acostumado a trabalhar junto, a trabalhar em grupo, apresentar para todo mundo, né? Mas assim, foi bem legal, no final deu tudo certo, todos os trabalhos foram maravilhosos. O professor gostou muito e agora estamos participando de um novo projeto que o professor está fazendo com a gente, né? Quer dizer, que é um podcast. Que esse podcast vai servir para que as pessoas parem de acreditar na fake news, né? Vamos dizer, as mentiras que as pessoas espalham por aí na internet. E eu acho que vai ser bem legal, eu espero que dê tudo certo também.